Você tem destruído a sua confiança todos os dias sem que você perceba. E eu vou mostrar para você como isso acontece e o que você deve fazer para resolver isso de uma vez por toda e ativar a sua confiança. Nós estamos na semana da ativação da autoconfiança. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Olhe bem aqui para mim. Tudo, absolutamente tudo começa dentro da sua mente, nos seus pensamentos. O pensamento que domina a sua cabeça é aquele pensamento que vai se materializar na sua vida. É aquilo que vai se transformar em resultados. Presta bem atenção. Quando você encontra uma pessoa que ela é bem-sucedida, está feliz, está de bem com a vida, uma pessoa que consegue desenvolver a história dela, está contando uma história bonita, você conversando com essa pessoa, você percebe que ela tem uma maneira de pensar diferente daquela pessoa que está frustrada, infeliz, sem rumo, sem direção. Por quê? Existe ali nas duas mentes, nas duas formas de pensar, um pensamento dominante. Deixa eu contar uma história para você aqui agora, para você entender essa questão do pensamento, quando ele domina a sua mente e como ele se transforma em resultados. Quando eu cheguei na universidade, eu cheguei com uma mentalidade de aluno. Quando chegava ali os dias da prova, dos exames, dos testes, eu ia fazer e o resultado não era conforme eu estava esperando. Porque eu estava com aquela mentalidade de aluno, que você chega, assiste a aula, anota, faz as suas anotações ali, dá uma lida em casa, uma revisada, e acredita que aquilo é o suficiente. Mas quando chegava nos dias para eu ver o resultado no exame, na prova ali, eu me decepcionava. Foi onde que a ficha caiu, eu passei a entender que na universidade eu deveria ser um estudante, uma pessoa que pesquisasse, uma pessoa que corresse atrás de materiais e questionasse com os colegas, fizesse mais perguntas. Em outras palavras, eu tinha que mudar a minha forma de pensar, eu tinha que mudar os meus comportamentos, tirar aquele comportamento de aluno e passar a ser um estudante, porque era isso que dominava, era o pensamento dominante que tinha na minha mente, era o de aluno. Mas quando eu reverti isso, que eu reconstruí na minha cabeça que eu deveria sim ser uma pessoa que pesquisasse e corresse atrás, o resultado mudou. Trazendo isso para a vida, é claro que é algo mais complexo, é algo mais profundo você mudar uma forma de pensar. Porque, na verdade, ou seus pensamentos estão te construindo ou eles estão te destruindo. Porque, na verdade, todo o resultado que você tem vem, sim, do pensamento dominante. Como que esse pensamento ele é construído? Como esse pensamento ele se fortalece todos os dias sem que você perceba? Por meio do ambiente que você vive, da cultura do nosso país, da cultura da família, tudo aquilo que te é passado ali todos os dias, no comportamento. Um exemplo para você entender. Quando alguém fala para você assim, ó, quem nasceu pobre vai morrer pobre. O que ela está fazendo, na verdade, sem que você perceba? Ela está fixando na mente da pessoa que é pobre que ela jamais vai sair daquela situação. E a pessoa entende aquilo como uma simples conversa, como um simples diálogo ali entre as pessoas da família ou do meio em que ela vive. Mas, na verdade, está sendo trabalhado na mente dela um pensamento dominante, que vai fazer com que todo o comportamento dela seja moldado naquele pensamento. Quando a pessoa ela se sente inferiorizada, porque ela nasceu em uma situação menos favorecida que outras pessoas, ela não encontra meios para quebrar aquele ciclo,
ela não encontra meio para furar aquela bolha, sair daquela situação, porque ela está dominada por um pensamento que domina a mente dela, que está dominando a forma que ela enxerga o mundo, que ela entende as coisas. E com o tempo, isso vai destruindo a confiança da pessoa. A pessoa vai vivendo uma vida sem confiança. Ela vai vivendo uma vida cabisbaixa, aceitando aquilo como uma sentença na vida dela. Quanto, na verdade, ela está sendo controlada por um engano que está fixado na mente dela. Ela está sendo controlada por algo que neutraliza a vida dela por meio da mente. Nasceu ali uma semente do mal. Nem sempre as pessoas que chegam até você falando algumas palavras, por isso que é interessante você estar alinhado com o seu propósito, estar alinhado com com aquilo que você acredita. Se você acredita que foi o Criador que te criou, o Criador do universo que criou você, então a sua postura, o seu comportamento, aquilo que você enxerga, tem que vir por meio dele, não pela opinião de outras pessoas. Perceba, as pessoas geralmente elas estão sempre criticando umas às outras, elas estão sempre fazendo uma crítica, depreciando aquela pessoa, e tudo isso são formas sutis de plantar na mente da pessoa um pensamento dominante de derrota, de fracasso, por isso que a maioria vai permanecendo aí, postergando, aceitando as coisas como ela está. Agora, você já ouviu falar do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele fala algo, ele ensina algo para algumas pessoas que, se você entender aquilo, vai abrir a sua mente e ativar de uma vez por toda a sua confiança. Independente de crença, independente de crença, isso aí é um fato, é uma chave que ele entrega ali e poucas pessoas conseguem enxergar aquilo. E eu vou falar que chave é essa para você aqui agora. Ele fala as seguintes palavras: tudo que é perfeito, tudo que é agradável, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Agora perceba, ele falou isso para pessoas que viviam em uma cultura e tinham uma determinada mentalidade. Quando elas passaram aceitaram ali o modo de viver do cristão, do cristianismo, as outras pessoas passaram a perseguir elas, querer perseguir elas, né, matar, destruir a vida delas, porque elas não aceitavam aquilo ali. Então, tudo aquilo gerava ansiedade, medo, preocupações, e ele trouxe esse ensinamento. Ele falou assim, ó, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A chave que ele passou nessas palavras é o seguinte: quando ele diz assim, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, ocupe os vossos pensamentos, ele está falando, na verdade, o seguinte: você tem o controle dos seus pensamentos. É você que tem que controlar aquilo que vai dominar a sua mente. É você que tem que controlar o pensamento dominante. Não é o pensamento que vai dominar você, é você que vai escolher o pensamento que vai produzir frutos na sua vida. Quando você desperta para isso, você entende isso, você ativa a sua confiança. Por quê? Quando uma pessoa enviada pelo mal, ela chega perto de você e quer lançar ali uma semente do mal na sua cabeça para deixar você desmotivado, sem confiança, aceitando a situação. Quando você alimenta a sua mente com coisas boas, perfeitas e agradáveis, você automaticamente cria uma proteção contra esse tipo de pessoa. Porque muitas vezes essas pessoas vêm com elas chegam até a gente com uma aparência de amizade, uma aparência de amigo, né? Mas a semente que ela está lançando na sua cabeça é do mal.
É uma semente para destruir a sua motivação. É uma semente para destruir a sua confiança. Então, entenda isso de uma vez por toda. Você tem que controlar. É você que tem que estar no controle. Se isso daí, no meu ponto de vista, isso é a chave para destruir a ansiedade, a preocupação, porque a ansiedade é você viver preocupado no agora por uma coisa que ainda nem aconteceu, nem é fato de verdade ali, é algo que está só na sua mente. Percebe como que você tem que ter o controle dos seus pensamentos, daquilo que te guia, daquilo que faz você parar e refletir? Isso é o segredo das pessoas de sucesso. Quando você chega em uma pessoa determinada, motivada, o assunto que ela tem para falar com você é diferente daquela pessoa que está sendo dominada por um pensamento de insegurança, de falta de confiança, de medo. Por isso que o apóstolo Paulo falava, ele falou, não, seja esse, controla os seus pensamentos, porque as suas ações, a sua maneira de viver vai ser diferente. Você vai conseguir enfrentar toda essa situação sem deixar que o seu inimigo neutralize você por meio dos seus pensamentos. Isso é estratégico quando você alimenta. Por exemplo, você quer desenvolver a sua história, seus projetos, se você não cuidar dos seus pensamentos, se você não selecionar aquilo que vai dominar, você vai parar, porque vai se levantar ali no seu caminho batalhas, lutas, conflitos, situações que você não espera. Nem tudo vai sair na hora que você quer, do jeito que você quer. Então, quando você cuida dos seus pensamentos, você tem força para vencer toda essa situação. Você tem força para reagir de uma forma diferente. Então eu quero propor para você aqui hoje um exercício. E esse exercício é que a maioria das pessoas bem-sucedidas, ou vou falar para você que 90%, 99% das pessoas bem-sucedidas, elas praticam isso, elas fazem isso. Elas tiram em um determinado horário ali do dia para se desligar das outras coisas, se desligar das preocupações, se desligar do celular ali, se desligar dos compromissos para cuidar da cabeça dela, para entender o que se passa na mente dela e qual vai ser a direção dela a partir daquele momento. O que ela vai fazer, ela não vive, ela não vai vivendo como um barco à deriva, um barco que vai deixando aí o vento e as ondas levando. Não, ela tem ali uma direção, ela tem um norte para ser seguido. Tudo isso porque ela tira o tempo dela, ela investe tempo para cuidar da mente dela, da cabeça dela. Percebe que muitas pessoas, até quando se fala em cuidar da cabeça, em cuidar da mente, muitas pessoas até brincam, zombam, não acreditam nisso. Por quê? Porque elas vivem à deriva, de qualquer forma. Mas se você quer enfrentar tudo isso, quer mudar o seu jogo e ativar de uma vez por toda a sua confiança, você tem que cuidar dos seus pensamentos. E eu faço aqui para você agora um desafio. Durante 7 dias, você vai cuidar daquilo que está passando na sua mente. Você vai questionar. Isso é fato, isso é verdade, e isso aqui não é. É como se você estivesse se deparando com uma nova pessoa. Você tem aquela pessoa que foi moldada pela sociedade, pelo mundo, pela família, pela cultura, e tem aquela pessoa que é moldada pela sua... como que eu posso dizer? Pela sua imagem e semelhança do seu Criador. Quando você quer ativar essa pessoa que é segundo a imagem e a semelhança do seu Criador, você não aceita qualquer pensamento. Você não acredita em qualquer coisa. Tem que estar alinhado com o seu propósito, com o seu chamado, com aquilo que você veio
para desempenhar nesse mundo, fazer nesse mundo. Percebe a diferença? Uma pessoa é aquela que é moldada, vou repetir, estou sendo redundante aqui. Uma pessoa é moldada pelo o meio que ela vive, pela cultura. A outra é moldada pela identidade dela, identidade pelo chamado que ela tem na vida dela. Então ela vai cultivar pensamentos que vão ligar ela com aquele propósito, com aquela direção. Então esse é o desafio que eu lanço para você. Cuidar dos seus pensamentos, questionar e saber, levantar e falar assim, não, essa semana é isso que hoje eu vou levantar aqui, eu vou fazer isso, isso e isso, nessa confiança, nessa direção. Porque muitas pessoas virão até você com pessimismo, com má notícias, com informações que não agregam nada, só destrói a sua confiança, sem que você perceba, sem que você saque que aquilo ali só está ali sugando a sua energia, neutralizando o seu propósito. Então o desafio está lançado e amanhã, na próxima aula, nós vamos continuar aqui com a terceira aula, ativando a sua confiança de uma vez por toda e prosperando em todas as áreas de sua vida. Te espero lá. E vai se inscrevendo e compartilhando.